Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, hoje, segunda-feira, 30 de setembro de 2013. Bom dia para você. Bom dia, Natália Ponce. Bom dia, Fernando Negrão. Confira as manchetes desta edição. Dilma diz que apoio a deficientes vai receber mais de 7 bilhões de reais. Jovem que ficou tetraplégico após assalto diz sim em casamento dentro do hospital. Professor é barrado em voo por falta de aviso sobre cadeira de rodas. E quase 50% dos prédios ocupados pela Prefeitura de Sorocaba não têm acesso às pessoas deficientes. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Lançamento do Portal Inclusão. Acesse o Portal Inclusão, www.portalinclusão.com e confira o Rádio Jornal Inclusão, além de outras notícias, vagas de emprego, serviços para empresas, informações sobre direito e isenção, mapa acessível e muito mais. Políticas públicas. Dilma diz que apoio a deficientes vai receber mais de 7 bilhões de reais. A presidente falou no programa semanal de rádio Café com a Presidenta. Ela destacou as ações que estão sendo realizadas dentro do Viver Sem Limite, o programa do governo voltado para as pessoas com deficiência. A ideia é ampliar o acesso das pessoas com deficiência à escola, à saúde, à casa própria e também a equipamentos que melhoram o dia a dia do deficiente. Dilma ressaltou que desde janeiro de 2012 o governo contratou a construção de 630 mil casas adaptáveis para as pessoas com deficiência dentro do programa Minha Casa Minha Vida. 9 mil casas adaptáveis já foram entregues a pessoas com renda de até R$ 1.600 por mês. Essas casas têm portas mais largas, banheiros mais espaçosos, corredores mais amplos e barras que facilitam a locomoção. A presidente também explicou que quando a pessoa com deficiência recebe a chave da casa, recebe também um kit de acordo com a necessidade. Se o morador for deficiente auditivo, por exemplo, a construtora instala campainhas luminosas para substituir a campainha sonora. Se for um deficiente visual, é instalada a sinalização em braille nos interruptores. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Educação no trânsito. Vagas para deficientes e idosos. Pode parar com essa desculpa de que é rapidinho. Respeite quem precisa dela e não passe por cima do direito dos outros. E se for na sua vaga, tem problema? A falta de respeito é uma deficiência grave. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. História de superação. Jovem que ficou tetraplégico após assalto diz sim em casamento dentro do hospital. Uma história de amor comoveu médicos, enfermeiros e pacientes do Hospital Cajuru, em Curitiba. Todos foram testemunhas do casamento de Renato Tarucchi, de 27 anos, e Fernanda Nalon, de 20. O evento aconteceu dentro da unidade onde o noivo está internado há 10 meses. Ele foi baleado na nuca durante uma tentativa de assalto na cidade de Bituruna, no centro-sul do Paraná. A bala ficou alojada no pescoço, perto da coluna, o que impede os movimentos do corpo. Renato ficou tetraplégico. Para Fernanda, a noiva, o amor dos dois é maior do que tudo isso. Em uma cerimônia simples, os dois disseram sim diante do pastor Eduardo Mella Provosti, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Consciente, mas com dificuldades para falar por causa de uma traqueostomia, Renato estava muito emocionado e bastante feliz. Renato e Fernanda planejavam se casar no mês em que o assalto aconteceu. Desde então, ele foi internado na UTI do Hospital Cajuru. Quando Renato deixou a UTI e foi para o quarto, ele ganhou uma cadeira de rodas própria para a tetraplegia. Foi nessa cadeira que ele entrou na sala de eventos para receber a bênção do pastor e assinar os documentos do casamento civil. O casal não teve lua de mel por enquanto. Não há previsão também de alta para Renato. Jornal Inclusão Brasil. Lançamento do Portal Inclusão. Acesse o Portal Inclusão, www.portalinclusão.com e confira o Rádio Jornal Inclusão, além de outras notícias, vagas de emprego, serviços para empresas, informações sobre direito e isenção, mapa acessível e muito mais.
Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Transporte, adaptação e veículos. Professor é barrado em voo por falta de aviso sobre cadeira de rodas. Um professor universitário foi impedido de embarcar em um avião por não ter comunicado que era cadeirante na compra da passagem. O voo era da KLM, uma companhia aérea associada à Air France, uma das maiores da Europa. Wilton Azevedo, de 57 anos, é professor e pesquisador de uma faculdade e estava indo para a França a convite para dar uma palestra na Biblioteca Nacional do país. Segundo Azevedo, a passagem foi comprada pelos organizadores franceses do evento, que não indicaram que ele era cadeirante. Ao chegar ao balcão de check-in, o professor foi avisado que não poderia embarcar. Os funcionários da empresa disseram que a cadeira era considerada um acessório de risco e que precisaria passar por uma vistoria, mas que não havia um funcionário ali para fazer isso. No site da KLM, a empresa diz que se reserva no direito de só transportar cadeiras de rodas elétricas como as de Azevedo, caso isso seja solicitado com antecedência de no mínimo 48 horas e caso a aeronave tenha espaço disponível suficiente. O professor estava acompanhado da mulher e da filha de 9 anos e conta que se sentiu humilhado com o tratamento dos funcionários da companhia. Procurada, a KLM respondeu em nota que está investigando o caso. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Se a sua empresa está precisando contratar profissionais com deficiência, consultoria inclusiva, palestrantes motivacionais e outros serviços, acesse o Portal Inclusão. www.portalinclusão.com. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Acessibilidade. Quase 50% dos prédios ocupados pela Prefeitura de Sorocaba não têm acesso às pessoas deficientes. O prefeito Antônio Carlos Panunzio assumiu esse problema na cidade. Em um documento enviado à Câmara Municipal, a Prefeitura informa que 147 prédios públicos municipais estão desprovidos de acessibilidade, ou seja, possuem obstáculos que impedem ou dificultam o acesso da pessoa com deficiência. Entre os locais enumerados pelo prefeito em que faltam acessibilidade, constam postos de saúde, escolas e outros imóveis para atendimento ao público. De acordo com os dados enviados pelo prefeito, a cidade tem 68 repartições municipais e 79 escolas sem acessibilidade. Os representantes das pessoas com deficiência questionam o que as autoridades consideram como locais com acessibilidade. O advogado Ivo Roberto Pérez, ex-integrante do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência de Sorocaba e também ex-presidente da PAI Sorocaba e atual conselheiro da PAI, ressalta que atender à acessibilidade não é apenas instalar equipamentos para aqueles que usam cadeira de rodas. Segundo o Ivo, existem deficientes auditivos que só conseguem ser atendidos em postos de saúde se levarem um intérprete, porque não existem profissionais habilitados para se comunicarem por meio da linguagem brasileira de sinais. O presidente do Conselho, Edmar Carvalho Júnior, reclama que existem muitos prédios públicos sem rampa para cadeirantes, piso tátil e também material em braille para as pessoas com deficiência visual e nem intérprete de Libras para as pessoas com deficiência auditiva. Ele pergunta: como explicar à pessoa com deficiência auditiva o medicamento que ela precisa tomar? Jefferson Carlos Machado, de 24 anos, e Jéssica Francine Pereira Garcia, de 20, são um casal de cadeirantes e passam por dificuldades no dia a dia. Saiba mais com a repórter Ana Paula Iabico. Os cadeirantes confirmam as dificuldades do dia a dia não só nas ruas, mas também nos lugares públicos. Jefferson reclama da falta de acessibilidade no Parque Zoológico Quinzinho de Barros. Jéssica diz que até mesmo os locais considerados acessíveis deixam de garantir o acesso. Como exemplo, ela cita o posto de saúde da Vila Hortência. A rampa no local é muito inclinada e Jéssica sempre depende de alguém para conseguir subir. O casal trabalha na Santa Casa de Sorocaba e reclama que, apesar dos inúmeros pedidos feitos pela equipe de recursos humanos do hospital, a URBS deixa de atendê-los para reservar um espaço para o ônibus que faz o transporte dos dois. Jefferson diz que, principalmente no período da manhã, os carros ocupam toda a rua e o ônibus os deixa longe da entrada, obrigando o casal a andar por uma calçada com desníveis, buracos e sem rampas. Segundo Jefferson, até nos caixas eletrônicos do banco do qual é cliente, falta acessibilidade. O degrau na entrada faz com que ele fique parado na porta, aguardando que alguém ofereça ajuda. Além disso, Jefferson sofre com o medo, já que não tem como saber a real intenção daqueles que o ajudam a ter acesso ao caixa eletrônico. Ana Paula Iabico para o Jornal Inclusão. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie seu currículo e um laudo médico para contato.inclusãobrasil@gmail.com.
contato.inclusãobrasil@gmail.com. Muito obrigado por nos acompanhar no programa de hoje. Obrigado pela audiência, tenha um ótimo dia e até o próximo programa. Termina aqui o Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariane Rodrigues. Apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem: Ana Paula Iabito, André Nunes, Marinalva de Almeida, Priscila Leal e Rafael Eisinger. Gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.